Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Estou aqui na segunda parte do vídeo sobre poliuretanos termoplásticos, onde eu vou conversar com você agora a respeito do processamento dos TPUs. No primeiro vídeo, a gente conversou um pouco a respeito do que é esse material, suas principais propriedades e limitações, suas aplicações, e agora eu falo com você a respeito do processamento do TPU. Eu te lembro que esse vídeo aqui está dividido em duas partes, então essa é a segunda parte, né? Se você tiver um pouco mais de curiosidade a respeito do material, vai lá e assiste a primeira parte, que você vai ter aí uma apresentação bem completa a respeito do TPU, tá? Esse documento que você está vendo aqui na tela vai estar disponível para download, tanto no primeiro vídeo quanto nesse aqui. Tem um link aqui na descrição. Basta você clicar nesse link e você vai ser direcionado imediatamente para esse documento para fazer o download ou acompanhar enquanto assiste o vídeo junto com ele, e depois complementar a sua biblioteca técnica. Lembrando, não é necessário fazer cadastro para esse download, tá? É um download direto, você vai ser direcionado imediatamente para o documento, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos falar um pouco a respeito do processamento de TPUs, tá? Eu vou procurar focar principalmente nas particularidades do TPU em termos de processamento, uma vez que muitos dos aspectos de processamento do TPU são basicamente normais, né? O TPU ele não é um material tão complexo de se processar, é um material até relativamente fácil de se processar. Existem, contudo, algumas particularidades que eu vou tratar nesse vídeo. Os outros aspectos do processo do TPU eh, você pode encontrar aí em outros vídeos aqui no canal, como por exemplo, a parte de velocidade de injeção, a parte de moldes, a parte de ajustes de recalque, enfim, toda a parte geral de processo, ela é basicamente como qualquer outro termoplástico, tá? O que é particular do TPU é o processo de secagem, tem alguns detalhes de temperatura que eu acho importante comentar com você, tá? O uso de material moído, ele é muito geral também, eu até coloco o link aqui para um vídeo que eu tenho aqui no canal a respeito de uso de material moído, mas eu gostaria de só dar uma pequena passada com algumas particularidades a respeito do TPU, tá, para material moído. E um outro aspecto de processamento que já não é tão comum em outros materiais, mas que para o TPU pode ser importante, que é a pós-cura ou o recozimento, tá? Então vamos começar com secagem. Todo TPU é higroscópico, absorve água do ambiente, do ar, da umidade relativa do ar, e essa umidade, embora ela não tenha um efeito nas propriedades da peça moldada, durante o processamento ela tem um efeito nocivo, negativo, muito importante. Por esse motivo, é mandatório a secagem do TPU antes de qualquer processo de transformação. Se você não fizer essa secagem, você vai ter muitos problemas no processo, mas principalmente você vai ter peças que não vão atender aos requisitos mecânicos, principalmente, da sua aplicação. Você pode ter falhas de peças durante o uso talvez você nem saiba que o problema esteja exatamente na secagem, tá? E muitas vezes você não vai ter nem a condição de realmente ter uma peça moldada, dadas possíveis variações de processo, possíveis instabilidades de processo que vêm exatamente da falta de secagem do material, tá certo? Então vamos lá. Eh, Algumas informações a respeito do TPU. Teor máximo de umidade para processo, 0,02%. Ele é um material bastante sensível, apesar dele não absorver muita água, no equilíbrio o TPU vai ter algo como 1%, a depender muito do tipo, da dureza do TPU, mas algo como 1%, 1,5% de umidade absorvida, tá? Porém, para poder processar esse material por injeção, extrusão, sopro, qualquer que seja o processo, no máximo 0,02%, tá? Ele se assemelha muito aí
se você já assistiu aqui vídeos no meu canal falando sobre poliésteres, né, o PET, o PBT, ele se assemelha muito a esses materiais, tá certo? Então, eh o nível de umidade dos TPUs é bastante baixo. Eh, Aqui cabe uma observação, a depender do tipo de TPU, a depender do processo, a depender da aplicação, ele tem até uma certa tolerância, até um pouco mais aqui, 0,05%, por exemplo, você ainda consegue tirar peças boas do processo, tá. Mas, isso são exceções e para efeitos de controle, realmente, eu recomendo que você trabalhe com esse número. Tá? Para evitar grandes problemas, eu recomendo que você trabalhe com esse número e busque que o seu material esteja seco nesses níveis de umidade. A temperatura de secagem recomendada é de 70 a 100 graus Celsius, porém, muito importante que você consulte a ficha técnica do tipo específico que você utiliza. Por quê? Porque como existem muitos tipos de TPU, você viu no primeiro vídeo, uma ampla faixa de durezas, né, principalmente os tipos de dureza mais baixa, se você começa a secar com uma temperatura mais alta, você pode correr o risco desse material amolecer superficialmente, se grudar um pellet no outro dentro do seu secador, e você corre o risco, inclusive, de perder o seu secador, né, ou ter um trabalho muito grande para recuperar o seu secador, formando aí um blocão de material dentro dele, tá. Então, é uma faixa bastante grande de temperatura de secagem, né, mas porque ela cobre vários tipos de várias durezas diferentes. Normalmente os grades de dureza mais baixa vão estar girando em torno dos 70 graus e os de dureza mais alta em torno dos 100 graus para secagem. Então, recomendação: leia a ficha técnica do tipo específico que você está usando, fala com o fabricante de resina para saber qual é a condição de secagem ideal para o material que você vai utilizar, tá? O tempo de 2 a 4 horas em desumidificador, eu vou mostrar para você daqui a pouco esse equipamento, tá? Mas de 2 a 4 horas em desumidificador. E ela é sempre necessária, mesmo o material que acabou de sair da embalagem, é importante que você seque o TPU, tá. Esse nível de umidade aqui é muito baixo para confiar que a embalagem vai garantir isso daí, tá. Principalmente quando o material, ficou no seu estoque por muito tempo, né, coisa de mais de 2, 3 meses, eh quase com certeza, dentro da embalagem, ele vai estar com o nível de umidade bem acima desse valor, então a secagem ela é sempre necessária, tá. Eh, Algumas características de material, eh, úmido, que você processa com umidade e que vão te dizer aqui, primeiro, por que secar os TPUs e como é que você identifica que tem esse problema. Primeiro, você vai ter instabilidade de processo. Ora você vai injetar com uma pressão, ora você vai injetar com outra pressão, ora você vai ter rebarba, ora você não vai ter rebarba, ora você vai ter uma peça toda cheia, ora você não vai ter peça cheia. Você vai ter bolhas no material fundido que você dificilmente consegue eliminar, essas bolhas vão ter a tendência de migrar para sua peça, tá? Então, toda uma série de problemas de processo que vem da umidade, então é um grande motivo para você secar o TPU e é uma forma de você identificar se esse material está com umidade ou não, instabilidade de processo. Na peça moldada, você vai ter uma tendência de formação de manchas superficiais, bolhas e principalmente, na questão estética. Você pode aparecer aqui com rebarbas, você pode aparecer, com, algumas manchas mais na forma de estrias ou com algumas manchas mais na forma de bolhas, mas você vai ter aí problemas estéticos na sua peça. Mas o principal é que nas propriedades mecânicas de impacto, de tração, de flexão, você vai ter uma redução significativa, importante, né. Normalmente você quer usar um TPU porque você quer um material resistente a impacto, você quer um material flexível, e você vai perder essas características se você processar o material com umidade. Então, por esse motivo, é muito importante secar TPUs.
Se você tem peças de TPU com material que está tendo uma performance baixa em questões mecânicas, avalie o seu processo com relação à secagem. O problema pode estar aí, tá certo? Bom, eu falei que para secar o TPU, você precisa de um desumidificador. E você precisa de um desumidificador porque tem um vídeo aqui no meu canal sobre secagem, mas eu faço questão de colocar ele aqui novamente, porque o desumidificador ele funciona em circuito fechado e ele possui a peneira molecular que seca o ar antes de circular esse ar pelo material. O que faz a secagem, o que remove a umidade do TPU aqui, do material que está armazenado aqui dentro, é, para usar um termo não tão técnico assim, é a secura do ar que passa por aqui. Não tanto a temperatura, mas o quanto esse ar que está circulando aqui está realmente seco. É a diferença de concentração de umidade do ar para a umidade que está dentro do grão que faz com que essa umidade seja removida do material, tá certo? Então, é muito importante utilizar um desumidificador para atingir aqueles níveis de secagem que a gente está conversando. Secadores convencionais, aquele que só aquece o ar e circula o ar quente pelo material, estufas de bandeja, funcionam. Até podem funcionar para um tipo ou outro, podem funcionar para uma situação ou outra, mas você vai estar à mercê, inclusive, da umidade relativa do ar. Em dias secos, você vai ter uma melhor performance de secagem do que em dias úmidos. E para um processo que visa aí estabilidade e produtividade, talvez isso não seja tão interessante. Então, o recomendado é você utilizar um desumidificador, e você sabe que você tem um desumidificador porque ele tem as peneiras moleculares de sílica ou de outro material absorvente, ok? Então, esse é o sistema recomendado para secagem de TPU, tá? E eu quero mostrar para você só mais um dado importante aqui. O TPU ele absorve umidade muito rapidamente. Então, a partir do momento que você passou o material pelo desumidificador, é importante que esse desumidificador esteja montado sobre a máquina, no lugar do funil da máquina, ou ao lado da máquina com alimentação automática, no sistema fechado, no sistema à prova de umidade também. Porque, caso contrário, de praticamente nada de umidade até ele estourar os limites aceitáveis para processamento, você não tem mais do que 15 minutos ou meia hora, a depender das condições ambientais de umidade e temperatura. Tá? Se você utilizar a famosa técnica do baldinho, onde você seca o material num desumidificador, um super equipamento que custa caro, você faz o investimento, mas depois de seco, você coloca o material num balde exposto ao ambiente e leva ele até a sua máquina, alimenta o funil até a boca e deixa esse material exposto lá ao ambiente, você praticamente está jogando dinheiro fora. Você vai perder todo o processo de secagem aqui em poucos minutos, tá? Então essa é uma mensagem muito importante com relação à secagem de TPU. Faça essa secagem em circuito fechado, próximo à máquina, de preferência até em cima da máquina. O material sai do desumidificador e é consumido imediatamente para evitar a absorção de umidade, tá? Segundo aspecto do processamento de TPU, que é importante a gente comentar, é a temperatura. Como todo material termoplástico, você aquece o TPU para poder fundi-lo, né, para poder injetar esse material, extrudar esse material. E a depender da dureza do material, você vai ter uma diferente faixa de temperatura para se trabalhar com ele. Em geral, durezas mais baixas necessitam de temperaturas mais baixas. Durezas mais altas necessitam de temperaturas mais altas para se processar, tá? Mas nada impede de você ter aí um grade de dureza mais baixa com uma temperatura um pouco mais alta, vai depender muito aí da composição real do material, tá? É óbvio que você não vai ter aí, é muito difícil você ter um grade de dureza, por exemplo, 80A, com uma temperatura de processo aí de 230 graus, tá? Mas é possível você encontrar materiais aqui em 80A que possam requerer aí 220, por exemplo, tá? Então, como guia geral, quanto mais mole o material,
mais baixa a temperatura de processo. Quanto mais duro o material, maior a temperatura de processo. Mas aqui vale a mesma recomendação da secagem. Confirme na ficha técnica do material que você está trabalhando qual é a temperatura recomendada para se trabalhar com ele. E principalmente, balize-se pela aparência do material. Aqui no meu canal tem um vídeo também a respeito de ajuste de temperatura de material para processo, onde eu dou algumas dicas de como você visualmente pode identificar se o material está na temperatura ideal para processo, o aspecto visual do material, a consistência do material, ela vai te indicar se ele está muito frio ou muito quente. Então, é importante você pensar nisso, tá? E se atentar aqui para a dureza, né? Evitar aí temperaturas muito altas com materiais mais moles e evitar temperaturas muito baixas com materiais mais duros, para evitar queimar o material ou então prevenir a fusão adequada e a homogeneização desse material, tá? Detalhe importante, independente do tipo de TPU que você esteja utilizando, temperaturas acima dos 240 graus degradam o material velozmente no processo, tá? Então, inclusive grades mais duros, eles vão estar aí com uma janela de processo um pouco mais estreita. A menos que você esteja trabalhando com grades reforçados com fibra, vai ser muito difícil você ver temperaturas muito maiores aqui do que 230, 240 graus no limite aí para processo de TPUs. Tá? Então tomar muito cuidado com esse limite de temperatura também. O uso de material moído, como eu falei, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu deixo aqui o link, vai estar na descrição aqui para você, onde eu falo a respeito de uso de material moído em geral, tá aqui, até começou o vídeo para você aqui, tá? Mas o que é importante a respeito do uso de material moído no TPU, secagem, tá? Vai usar material moído com TPU, seque esse material moído de uma forma bastante cuidadosa. De preferência, use material moído do TPU. Isso é uma recomendação para qualquer material que você vá utilizar, principalmente para os os materiais higroscópicos, né? Nylons, poliésteres, e o TPU não é diferente. Se você vai usar TPU, material moído de TPU, o ideal é que você faça ele em circuito fechado, moe esse material do lado da máquina e já reaproveita ele, já volta ele para o seu processo imediatamente, para minimizar o tempo de exposição desse material, evitando aí uma série de problemas de contaminação, mas principalmente evitando o problema da absorção de umidade, tá? Então, a principal preocupação, falando de TPU, com uso de material moído, é a secagem. E se você vai deixar esse material um tempo parado antes de utilizar, a minha recomendação é que você seque o material moído separadamente do material virgem, porque pode ser que esses materiais necessitem de tempos de secagem diferentes em função do teor inicial de umidade do material moído e do material virgem. Material virgem vai ter um teor de umidade, em geral, mais baixo e vai precisar de menor tempo de secagem. Material moído vai ter um maior nível de umidade e vai precisar de mais tempo de secagem. Então, ou você baliza pelo material moído e seca mais tempo, ou você seca separadamente para manter a sua produtividade e só mistura os dois materiais na hora do processo. Tá? Então, esses cuidados são muito importantes com o uso de material moído quando se fala de TPU. Minha principal preocupação, secagem. Finalmente, falando aqui de um procedimento que é relativamente comum com os TPUs, que é a pós-cura ou recozimento, que é basicamente um processo de exposição térmica desse material para estabilização dimensional do TPU após o processo de transformação, tá? Esse termo pós-cura eu não gosto muito dele porque na verdade não ocorre uma cura no sentido real da palavra com os TPUs, pelo menos não com os TPUs de fato, né, os TPUs que não possuem ligações cruzadas, eles não possuem esse processo de reticulação, tá? Isso não ocorre com os TPUs. Então esse termo pós-cura, apesar dele ser muito comum na indústria, ele não necessariamente
é muito preciso tecnicamente. O que ocorre de fato é um recozimento, onde você vai dar um tempo maior para o material, estabilizar as suas moléculas, apesar de ser um material predominantemente amorfo, ele vai ter pequenas zonas cristalinas ali, que dão estrutura para o material, e que você vai dar um pouco mais de tempo para essas zonas cristalinas se formarem, e com isso você vai estabilizar dimensionalmente o material. Muito comum em peças moldadas por injeção, mais do que em peças moldadas por extrusão, tá? E o grande problema aqui é que não existe uma regra, use tal temperatura por tanto tempo, tá? Em função aí da grande variedade de tipos de TPU, você vai perceber que existem aí diversos tipos de procedimento diferentes. O que normalmente se pode fazer é trabalhar muito próximo aí, coisa de 20 a 30 graus abaixo da temperatura de fusão do material, não da temperatura de processo, da temperatura de fusão do material. Então expor o material aí 20, 30 graus abaixo dessa temperatura, deixando aí por meia hora de estabilização de temperatura e depois mais meia hora por milímetro de espessura da sua peça, para que esse material possa se estabilizar aí e formar toda essa estrutura cristalina necessária para que você não tenha mais alteração dimensional. Tá? É um processo que é relativamente comum com o TPU. Para algumas peças ele pode ser mais necessário que em outras, e ele pode ajudar inclusive aí a eliminar problemas dimensionais, eliminar problemas de pegajosidade superficial, né? Quando esse recozimento ele é feito, por exemplo, em uma temperatura mais baixa, inclusive em uma temperatura ambiente, normalmente se faz o que se chama de pós-cura do TPU, porque como ele é um material predominantemente amorfo, normalmente ele tem uma tendência das zonas cristalinas se formarem e deixarem o material sólido, porém as zonas amorfas elas ainda têm uma certa movimentação, e com isso, quando você toca no material recém-moldado, recém-estrudado, ele tem uma tendência de apresentar uma certa pegajosidade superficial, então muitas vezes você deixa a peça simplesmente descansando de um dia para o outro, ou algumas horas ali, até que essas zonas amorfas cessem a sua movimentação e o material diminua aí essa pegajosidade superficial. Tá? Então, é um outro tipo de processo chamado na indústria aí de pós-cura ou de recozimento, que nada mais é do que uma estabilização dimensional, uma estabilização molecular do material após a moldagem, tá certo? Bom, com isso eu finalizo esse segundo vídeo falando aí dessas particularidades do processamento de TPUs. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a resolver algum problema no seu dia a dia, no seu trabalho, tenha te ajudado a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. E eu fico muito curioso para saber como esses dois vídeos te ajudaram no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem aqui nos canais, um comentário no meu canal, aqui nesse vídeo, no primeiro vídeo também. Me manda um e-mail, aqui tem os meus contatos, né? Me manda uma mensagem para eu saber como esses vídeos estão te ajudando. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me ajuda a disseminar esse conhecimento para as pessoas que possam se interessar por materiais plásticos, por TPU especificamente. Divulga aí para os seus contatos da indústria, para os seus contatos que trabalham com moldagem de plásticos, que trabalham com seleção de materiais, que trabalhem na academia, dando aula, professores, alunos que possam se interessar pelo assunto de polímeros, para que a gente possa então aumentar aí e disseminar esse conhecimento a respeito dos materiais, tá certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal do YouTube para continuar recebendo conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!